Jesus Cristo é meu Senhor, dá-me paz ao coração, livra este sofredor das tormentas da aflição. É Jesus, meu Redentor, nele a alma se compraz, e bem sei que seu amor me trará celeste paz. Bom, a Giovana me ajudou a dar introdução a essa aula, porque, resumindo, é isso que Mormon vai falar para o seu filho e para nós, né? Para nós termos a esperança, a fé baseada em Cristo, para poder suportar as aflições e ter bom ânimo diante delas, né? Então, Moroni, aqui ele vai compartilhar 3 mensagens dadas pelo seu pai, Mormon, nas palavras dele mesmo, e depois ele vai compartilhar 2 cartas que o pai dele lhe escreveu. Então, vamos contextualizar. Que momento é esse? É um momento que os nefitas estão rapidamente caindo em apostasia. Eles param, né, de amar uns aos outros. Na realidade, aqui diz que eles se deleitam na morte, no assassinato, nas coisas ruins. Ficou um povo cada vez mais irreconhecível, né? Bem diferente daquele povo lá que, quando Jesus Cristo veio para as Américas, passou 200 anos como Sião, né? Então, tem uma mensagem aí de esperança, né, de Mormon, assim como nesse hino. No grifo que eu coloquei aqui no nosso manual, o manual do aluno, diz que Mormon, ele encontrou esperança, ensinando-nos que a esperança não significa ignorar os problemas do mundo ou ser ingênuo a respeito deles. Significa ter fé no Pai Celestial e em Jesus Cristo, cujo poder é maior e mais duradouro do que esses problemas. Significa apegar-se a tudo que é bom. Então, olha que precioso isso, a dica que ele está dando. Às vezes é tão difícil tudo que a gente vê, tudo que a gente está vivendo, e cada um de nós aqui tem uma realidade diferente, né? Que a gente tenta se alienar, a gente tenta não querer saber de nada. E não nos orientarmos que nós estamos no mundo, né? Não perceber que nós estamos nesse mundo. Nós podemos não fazer parte dele, mas nós estamos aqui. E ele fala que não adianta a gente viver e não saber e se colocar como ingênuo diante da situação. Nós precisamos enfrentar as coisas, né? Estar alertas, vigiando e ter esperança em Cristo, porque nós não estamos sozinhos. Então, eu achei bem pertinente, né, a abertura do manual e com a fala de Mormon. Então, o que Mormon faz, né? Qual é a mensagem dele? No primeiro ali, na primeira parte de Moroni 7, nesse capítulo especificamente, ele vai falar para os membros da igreja, né? Ele deixa bem claro lá os pacíficos seguidores de Jesus Cristo que têm esperança suficiente para viver no descanso de Deus. Então, ele está falando, e ele fala que são membros da igreja. Então, o que ele ensina? Não julgar erradamente. Parece uma coisa muito simples, mas não é, principalmente no mundo como hoje. O mundo foi se tornando um lugar cheio de ideias, doutrinas, filosofias, conceitos, comportamentos, falas dizendo vai por aqui, faz assim, age de tal forma. E aí, ou seja, é um mundo extremamente confuso. Não é fácil você se orientar, e são tantos caminhos que você pode acabar pegando um caminho e vai longe nesse caminho, gasta tempo na vida, gasta energia na vida. Então, esse capítulo, né, do livro de Moroni é extremamente importante. Existem vários versículos aqui especiais, tá? Quem estudou durante a semana realmente foi nutrido pela boa palavra. Mas nós aqui selecionamos algumas coisas que possa resumir a ideia. E então, eu gostaria de pedir para vocês abrirem, né,
aí na sua casa, na hora que vocês forem estudar, Moroni 7.3, onde ele fala para quem é o discurso, e poder no manual ver a página 145. Em Moroni 7.3, ele diz assim: falarei a vós que sois os pacíficos membros da igreja, seguidores de Cristo, e que haveis recebido esperanças suficientes para entrar no descanso do Senhor de agora em diante, até que descanseis com ele no céu. E aí ele começa a falar sobre julgar. Ele diz: tende cuidado, meus amados irmãos, a fim de que não julgueis ser de Deus o que é mal, ou ser do diabo o que é bom e de Deus. E no 16 ele complementa: pois eis que o Espírito de Cristo é concedido a todos os homens, para que eles possam distinguir o bem do mal. Portanto, vos mostro o modo de julgar, pois que tudo que impele a prática do bem e persuade a crer em Cristo é enviado pelo poder e dom de Cristo. Por conseguinte, podeis saber com um conhecimento perfeito que é de Deus. Mas tudo que persuade o homem a praticar o mal e a não crer em Cristo, e a negá-lo e a não servir a Deus, podeis saber com conhecimento perfeito que é do diabo, porque é desta forma que o diabo age, pois não persuade quem quer que seja a fazer o bem. Não, ninguém. Tampouco o fazem seus anjos, nem o fazem os que a ele se sujeitam. Então não adianta a gente viver de ilusão no mundo e achar que o mal não está no mundo e que a gente está num mundo de conto de fadas, né? Aí entre aspas, né? Como as pessoas dizem. O mundo está dividido entre bem e o mal. A guerra que existiu nos céus continua aqui no mundo, né? E existem somente dois lados. Algumas vezes nós não paramos para prestar atenção nisso e achamos que podemos ficar no meio, né, do muro ali, né, como membros mornos. Ah, não, para que radicalizar? Eu não preciso fazer todas as coisas que o Senhor quer. Eu posso fazer um pouco, né, das coisas que me interessam dentro do Evangelho, né? Os missionários, os apóstolos da igreja falam self-service, né, de mandamentos. Você se serve daquilo que você quer fazer. E eu também não sou uma pessoa perfeita, é claro que eu vou querer fazer tal coisa que eu sei que não é tão boa. Não existe isso para Deus, né? Nós temos que escolher o nosso lado. E sobre isso, o Salvador disse lá, né, em Apocalipse, né, nas palavras de João: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, o Senhor quer que a gente decida, né? Que a gente saiba que ser morno não leva-nos, né, ao descanso do Senhor. Portanto, é um caminho inútil. Então, que cristão vai escolher esse caminho se a decisão do cristão, quando coloca o nome de Jesus Cristo sobre sua cabeça, é voltar para Cristo? Então, o Salvador está deixando bem claro: esse caminho de querer ser morno não vem a mim, né? E mais, eu expulsarei, porque esse comportamento não vem dos céus. Então, nisso dele ensinar o que é bom, o que não é, olha o julgamento que ele falou: tudo que é bom vem de Deus, tudo aquilo que ajuda a guardar os mandamentos e que não nega a Cristo vem de Deus. O contrário é do diabo. Então ele fala: quem é bom faz o bem, né? Um resumo: quem ora sem intento é mal diante de Deus. Às vezes você vai para as orações levianas, né? Você não tem uma intenção realmente de conversar com o Senhor, ou você repete orações, você, né, não, é uma coisa automática, você não entende a intenção, o intento da oração, né? Então, é uma coisa muito sagrada. Você chama o Senhor ouve, ele se coloca à sua disposição, é um Deus. Então, ele fala aqui que orar sem intento é mal diante de Deus. E Moroni 7, 16 e 18, reforçando, né, aquilo que foi falado sobre o Espírito de Cristo, às vezes as pessoas falam assim: ah, mas acho que as pessoas que não estão batizadas não entendem o que é bom, o que é ruim. Isso não é verdade. As pessoas que estavam, eu sou um exemplo disso, assim como várias pessoas que devem estar aí ouvindo.
Quando nós estávamos longe da igreja, ou não estávamos, ou não conhecíamos a igreja, nós sabíamos muito do que era certo e do que era errado, porque tínhamos a nossa consciência, né? A luz de Cristo nos orientava. A partir do momento que nós entramos para a igreja, nós temos o direito de ter o dom do Espírito Santo, que ainda nos dá mais discernimento, né, do que é certo e do que é errado. Então, lá no manual, na página 145, né, do Vem e Segue-me, diz assim: isso vem do Espírito? Para responder à pergunta, como reconhecemos os sussurros do Espírito, o presidente Gordon B. Hinckley citou Moroni 7,13 e disse: não acho que seja muito difícil, na verdade. Este é essencialmente o teste. Isso persuade a pessoa a fazer o bem, a se elevar, a se erguer bem alto, a fazer a coisa certa, a ser gentil e a ser generosa. Então isso vem do Espírito. Então, se as coisas que nós estamos... Eu estou querendo saber, isso vem do bem? Né? Isso vem do Espírito? Ou isso, né, foi falado nas Escrituras que existem os anjos do diabo. Como que eu vou saber? Essa é a pergunta que Gordon B. Hinckley falou que a gente tem que fazer. Isso persuade a pessoa a fazer o bem, a se elevar, a erguer-se bem alto, a fazer a coisa certa, a ser gentil e a ser generoso? Então, isso vem do Espírito de Deus. Né? Perfeito. É maravilhoso para a gente poder classificar tudo e eliminar várias doutrinas, várias filosofias, várias ideias vãs e do diabo, várias pessoas que não querem se arrepender e estão na nossa vida e estão nos prejudicando, às vezes empregos, muitas coisas que podem nos prejudicar espiritualmente, né? Ele fala apegardes às coisas boas, né? Em Moroni 7,26. Então, se eu aprendi a julgar, eu já sei que algo é errado, eu elimino. Já sei o que é certo, apegar-se ao que é certo. Que não é uma coisa simples. Às vezes a gente pensa que está apegado às coisas do Senhor e não está. Apegar-se é mais do que conhecer, é você se agarrar naquilo e seguir, e confiar naquilo. Então, Mormon explica depois que o Senhor está sempre conosco, Ele nos deu a ministração de anjos, desde o começo os anjos vieram ensinar os homens, e depois vieram os profetas também, né? E aí ele pergunta, nós acreditamos ainda? Nós realmente acreditamos nos milagres? Nós acreditamos, né, na organização da igreja, como está nos profetas, mas principalmente nós acreditamos em milagres? Essa é uma pergunta com respostas individuais, mas se eu não acredito em milagres, eu preciso rever a minha fé. Porque aqui, de acordo com as Escrituras, Moroni 7, 37 e 39, Mormon diz assim: eis que vos digo, não porque é pela fé que os milagres são realizados, e é pela fé que os anjos aparecem e ministram entre os homens. Portanto, ai dos filhos dos homens se estas coisas tiverem cessado, porque é por causa da descrença e tudo é vão. Porque, de acordo com as palavras de Cristo, nenhum homem pode ser salvo, a não ser que tenha fé em seu nome. Portanto, se estas coisas houverem cessado, então a fé também cessou. E terrível é o estado do homem, pois é como se não tivesse havido redenção. Então, não existe milagre onde não há fé. Milagres podem acontecer na vida de qualquer pessoa, mas aqui existe uma condição, que é a fé. Então, aqui ele complementa, mas meus amados irmãos, que eu espero coisas melhores de vós, pois julgo que tendes fé em Cristo em virtude da vossa humildade. Pois se nele não tendes fé, não sois dignos de ser contados com o povo de sua igreja. Faz todo sentido. Se é cristão e não tem fé em Cristo, como pode ser colocado, né, no povo do convênio? Como pode se achar um povo do convênio? Cristãos têm fé nos milagres e veem os milagres acontecendo, né? E às vezes a gente pode pensar que milagre é uma coisa astronômica e pode realmente acontecer, mas existem muitos milagres que acontecem no dia a dia. Só falta perceber, estar atento. Quando nós estamos atentos à mão de Deus na nossa vida, ao redor,
e prestando atenção nas coisas que os líderes dizem, nas histórias que acontecem, nós temos a nossa fé reforçada e podemos perceber que realmente os milagres existem, né? Então ele fala, quanto mais fé, maior é a apresentação dos milagres na nossa vida, né? Então Mormon começa a falar sobre a esperança, ele começa a falar da fé, ele começa a falar do manso de coração, ele começa a falar da caridade. E esse é um capítulo famosíssimo, né? Bem conhecido dos membros da igreja. Ele fala que esperança em quê? Esperança na expiação de Cristo, né? Se eu não entendo o plano de salvação, eu não entendo o quanto é importante a expiação de Cristo. Esse é o centro do Evangelho, né? Tudo foi preparado, a terra foi preparada, os anjos ministraram, os profetas surgiram, tudo para que um dia Cristo viesse e pudesse nos resgatar das mãos do inimigo e pudesse nos dar a oportunidade novamente de voltar para Deus. Então, esperança o quê? Na expiação de Cristo. Eu não tenho esperança porque eu não sei, parece que eu não nasci para ir para exaltação, eu sou uma pessoa cheia de limitações, eu me esforço, né? Eu começo a fazer as coisas e aí eu percebo tantas dificuldades, eu acho que eu não nasci para isso. Olha a fé na expiação se acabando, porque é fé na expiação de Cristo, não é fé, é no meu potencial, é fé na expiação de Cristo. Porque pela graça sois salvos, depois de tudo que puderdes fazer. Não é isso que está no livro de Mormon? E também na Bíblia. Então é a graça, a misericórdia de Cristo que completa aquilo que nós damos o melhor. Então nós vamos lá, apesar das nossas limitações, dos nossos problemas, né, das nossas dificuldades, nós vamos lá e nos esforçamos e damos realmente o máximo. O máximo. Jesus vai lá, preenche com a graça dele, né? Então é a expiação dele. Nessa, né, que o Mormon está falando que nós temos que ter fé. E ele fala da esperança, né, que é em relação ao que a gente comentou, a esperança nessa expiação. Porque aí ele diz, sem fé não pode haver qualquer esperança. Se eu não acredito, eu vou esperar no quê? Se eu falar que eu tenho fé em Cristo, então eu tenho esperança da redenção, porque é isso que ele promete. Manso e humilde de coração, Moroni 7,44. Eu achei muito... eu ainda não tinha notado, sabe? Eu não me lembrava de que em Moroni 7 ele não fala só esperança, fé e caridade, né? Porque geralmente a gente guarda isso também, mas olha a pérola que tem aqui no meio, ó. É no versículo 44. Sem isso, sua fé e esperança são vãs, porque ninguém é aceitável perante Deus a não ser os humildes e brandos de coração. Então eu tenho que ter esperança, eu tenho que ter fé, mas se eu não for humilde e brando de coração, não tenho condições de descansar com Deus, né? Eu preciso meditar o que é uma pessoa humilde, né? Tem um material da igreja que é muito legal, um vídeo pequeno, um vídeo curto, onde eu já falei isso nas primeiras gravações, onde várias experiências acontecem com uma família, em especial com um jovem e uma jovem, onde eles têm uma simulação de como é o seu dia e quais são as manifestações de orgulho que eles têm durante o dia. E nisso a gente vai percebendo a nossa própria vida, nosso dia a dia, percebendo que nós temos manifestações de orgulho que nós nem imaginamos que é orgulho. Então, ser humilde e brando de coração exige que a gente pare para prestar atenção no que a gente fala, no que a gente pensa, na maneira que a gente age. Porque muitas vezes a gente sabe também, vamos dar um exemplo aqui, eu sou assim mesmo, ninguém pode me mudar. Orgulho. Porque uma pessoa humilde, ela reconhece o erro e ela busca mudar, né? Então, isso daí é uma coisa grande, mas são coisinhas que nós podemos ir limpando, né? Você já viu assim, quando você tem, aqui eu estou usando óculos, eu sem óculos, se eu tentar ler o texto, fica tudo embaçado, mas eu ainda consigo ver uma palavrinha ou outra. Quando eu coloco óculos, eu consigo enxergar perfeitamente o que está na minha frente. Então, muitas vezes, o orgulho faz com que eu não enxergue todas as coisas que eu preciso mudar, mas quando eu coloco as lentes da humildade, eu percebo quais são meus erros. Então, aqui ele deixa para os mansos e humildes de coração, né?
para o descanso do Senhor. E ele fala finalmente sobre a caridade. Bom, todo mundo conhece lá na Bíblia o que fala sobre caridade, que não é muito diferente daqui. Em Moroni 7,45 explica o que é a caridade. E não é uma coisa tão, né? Às vezes a gente fala assim, quer dizer que, será que eu consigo? E a caridade é sofredora, ela é benigna, ela não é invejosa, não se ensoberbece, não busca seus interesses, não se irrita facilmente, não suspeita mal e não se regozija, ou seja, não se alegra com a iniquidade, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Jesus Cristo é o exemplo também perfeito de caridade. Não importa o que ele tinha que passar, ele passava. Ele passava por perseguição. Os discursos que ele fazia para o povo sempre haviam ali olheiros, né, espiões que levavam a história lá para os sacerdotes, que começavam a falar sobre blasfêmia. Ele algumas vezes, mesmo quando ele se apresentou a primeira vez numa sinagoga, ele quase foi apedrejado. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Até que chegou o momento dele de se sacrificar por nós. Teve a expiação no jardim do Getsemane, que é assim, dita, né, pelos apóstolos e profetas, e nós podemos também ter nosso próprio testemunho, a pior dor que alguém poderia ter passado, né? Porque eu sempre paro para pensar, quando nós cometemos um erro, nós nos sentimos mal, né? Nos sentimos mal e aquilo nos incomoda, muitas vezes até a gente resolver, e é um erro. A expiação de Cristo é o erro de todos os erros de todos, desde Adão até o último que vai nascer. Então, o espírito dele no momento da expiação teve que suportar uma carga muito grande. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Isso é caridade, o puro amor de Cristo. Então, ele fala que de modo que se não tendes caridade, nada sois, porque a caridade nunca falha. Portanto, apegai-vos à caridade, que é de todas a maior, porque todas as coisas hão de falhar, mas a caridade é o puro amor de Cristo e permanece para sempre. E para todos os que possuírem, no último dia tudo estará bem. Então, assim, eu prego sobre Cristo, eu falo sobre Cristo, eu digo que eu amo Cristo, mas se eu não sou caridoso, nada me serve, nada me servirá, porque o resultado do Evangelho de Cristo é amar, é fazer algo por alguém, por você, por vários, para quem precisar que está ao seu redor. É o objetivo de Jesus Cristo, nos tornar como Ele é, puro amor, puro amor. Então, aqui no capítulo 8, no capítulo seguinte, é uma coisa que geralmente a gente já sabe, vai falar sobre o batismo das criancinhas, então eu só vou citar. Mormon fala para o filho que havia algumas dificuldades entre eles, porque eles estavam discutindo sobre o batismo, se as crianças deveriam se batizar ou não. E ele deixa bem claro que não tem porquê. Porque assim, que o Senhor expia, né, também, né, por elas, e o pecado de Adão não vem para as crianças, né, por causa de Cristo. E o sentido do plano de salvação, Jesus vem, ele explica, para que os que se arrependem, os que pecam, possam se arrepender e ser limpos dos pecados. Uma criança, ela tem capacidade, né, e responsabilidade pelo que ela faz? Não tem. Resumindo, é isso que Mormon fala, né? Não tem condições. Ele fala, quem exige isso, quem pensa dessa forma, ele está relegado ao inferno, tá? Então nós temos que tomar bastante cuidado, né? Porque é uma doutrina essencial para se entende o plano de salvação, entende que as crianças não têm capacidade de pecar, portanto não necessitam, né, da expiação de Cristo, né, do que é a expiação de Cristo ali naquele momento em relação aos seus próprios pecados, né? Porque não tem pecados, certo?
passando por isso, né? No capítulo 9, existe ali Mormon falando sobre como estava o povo, né? Ele fala que havia uma dureza muito grande. Eu não sei, gente, eu tento imaginar mesmo, tento me colocar. Algumas vezes eu me encontro na presença de pessoas que me fazem imaginar como pode ser uma pessoa muito dura de coração, né? Às vezes a gente vê as notícias no jornal, a gente fica petrificado, né? A gente fala, como pode uma pessoa fazer isso, né? Esse tipo de maldade para uma outra pessoa, uma pessoa muito dura de coração. Existem pessoas muito duras de coração nesse mundo. E naquele momento ele fala sobre isso, que a dureza de coração dos nefitas estava tamanha que aconteciam algumas coisas. Ele cita ali Moroni 9:8, né? Ele diz assim: e eles mataram os maridos e os pais dessas mulheres e crianças, e alimentam as mulheres com a carne de seus maridos, e as crianças com a carne de seus pais, e não lhes dão mais que um pouco de água. Então, percebe até que ponto chegou aquele povo que era Sião, quando Jesus Cristo veio e pregou, se tornou Sião? O quanto a iniquidade ela cresce quando nós não aplicamos a expiação de Jesus Cristo, aonde que pode chegar? Qualquer um que não exercer isso, né, os convênios sagrados, o sacramento, com real intenção e humildade, vai aumentando as iniquidades. A gente acha que vai parar ali, não, eu paro aqui, tá bom. Não, nós vamos crescendo em iniquidade. Não foi diferente com esse povo. Dali a pouco eles estavam rechaçando os profetas e voltaram a matar os profetas novamente. Mormon fala que a dureza deles era tão grande que eles nem escutavam mais o que Mormon falava em relação ao Pai Celestial, né? E ele diz ainda: meu filho, há muitas viúvas que permanecem em Serriza com as filhas, e a parte das provisões que os lamanitas não levaram, eis que a levou o exército de Zénefe, deixando que elas andem errantes em busca de alimentos, e muitas mulheres idosas desfalecem pelo caminho e morrem. Eles não tinham nenhuma preocupação com o povo, né? Não importava mais, acabou o amor pelo próximo. Então, eles não se dedicavam a ajudar ninguém. Na outra descrição, continuando a descrição, fala que as jovens eram violadas. Então, a coisa mais preciosa que as mulheres têm, eles não respeitavam mais. No manual diz que quando uma mulher é violentada, né, quando ela perde a castidade por causa dessa monstruosidade, ela não é culpada, né? Não fica como se ela perdesse, né, a castidade, porque ela não tem culpa do que aconteceu, né? Então, lá no manual, ele deixa explicado isso. Para quem leu toda a lição, vai perceber que um dos irmãos, ele diz assim, Richard G. Scott, ele ensinou: testifico solenemente que quando alguém sofre involuntariamente terríveis atos de violência, perversão ou incesto cometidos por outra pessoa, a vítima não é responsável e não deve sentir-se culpada. Então, é uma informação, parece uma bobagem, mas infelizmente muitas pessoas hoje em dia também passam por isso, né? E interessante que a vítima, ela realmente vai assumindo isso dentro dela. O que aconteceu? Eu fiz alguma coisa errada, eu devo ter feito alguma coisa errada. Enquanto o violentador, né, o violador, ele fica muitas vezes ileso, às vezes por sua maldade e dureza de coração, até da culpa, não se sente culpado. Então, quando uma autoridade fala isso, pode aliviar a alma de alguém, ok? Também fala que, além da perversão enorme, havia o desafio deles não desistirem da obra. Veja bem, você olha tudo isso, e você pode, em algum momento, pensar: não tenho mais condições, o que eu vou fazer diante de tudo isso? Eu não sirvo para isso. Enfim, a sua mente, né, começa a desanimar, vem um desespero, e aí você pensa: não dá para fazer mais nada.
ok? Quando nós olhamos para o mundo, pode ser que em algum momento, se nós não tivermos cuidado, nós vamos ter essa mesma impressão. Então, lá em Moroni 9:6, ele chama a nossa atenção, chama a atenção também do filho dele, e ele diz assim: agora, meu amado filho, apesar da dureza deles, trabalhemos diligentemente, porque se deixarmos de trabalhar, estaremos sob condenação. Porque enquanto habitarmos neste tabernáculo de barro, temos uma obra a executar, para vencermos o inimigo de toda a retidão e para que nossa alma descanse no reino de Deus. Então, você tem um desafio aí na sua família, você tem um desafio na sua organização, que você trabalha na igreja, você tem um desafio no seu trabalho, que é muito grande, você tem um desafio emocional, você tem um desafio de saúde. Então, toda essa mensagem também é para você e para mim. Nós não podemos desistir das pessoas, nós não podemos desistir de nós. Enquanto nós estivermos vivos, Mormon fala, nós temos que lutar, temos que fazer a nossa parte, para que o inimigo não vença. Então, esse lutar não é assim, sabe, de maneira negligente, tô lutando, é uma coisa de dar de si, dar com amor. Lembra Doutrina e Convênios 4? Se for para servir na obra, que ceife, o dia inteiro, que faça isso com vontade, que possa cumprir o seu chamado, dedicando-se mesmo às pessoas, conhecendo esses filhos de Deus, amando os filhos de Deus dentro daquilo que é a sua designação. É isso que Mormon está passando para nós. Você vê a dureza, o tamanho da dureza daquele povo. E Mormon está falando para o filho, não é para desistir. Vamos continuar na obra, não. Então, essa mensagem é para nós, sempre. O livro de Mormon inteiro é para nós. É o nosso livro de cabeceira, que vai nos ajudar no dia a dia, vai nos ajudar sempre a estar olhando para nós e melhorando. Tem um apóstolo, eu fico tão triste de não lembrar o nome dele, mas saiu, essa mensagem, a mensagem dele, se não me engano, na última conferência, onde ele fala assim: se hoje eu sou melhor que ontem, que bom, está tudo bem. Se amanhã eu for melhor que hoje, muito bom, está tudo bem. Então é um processo de evolução. Ninguém consegue tudo de uma vez, mas nós não podemos parar. Eu sempre lembro da historinha que fala: nossa vida é um caminho. Em alguns lugares tem buracos. Pela orientação do Senhor, eu posso não cair, mas em alguns buracos pode ser que eu caia. O importante é que quando Jesus Cristo chegar, eu esteja ou saindo do buraco ou fora dele. Eu não posso desistir, nem dos outros, nem de mim. Então, o manual diz, para terminar: quanto mais brilhante a nossa esperança, maior é a nossa fé. Quanto maior a nossa esperança, mais pura a nossa caridade. Eu achei muito bonito, para citar aqui, porque se nós realmente temos esperança, nós vamos fazer alguma coisa. A esperança não é só esperar, não é só ficar parado. Esperança é acreditar que as coisas podem acontecer e correr atrás, Ou seja, é um tripé. A fé, a esperança e a caridade é um tripé, estão unidas, uma leva a outra, Se eu tenho fé, eu tenho esperança, eu tenho caridade. Então, vamos ter esperança, pelos nossos maridos, filhos, outros parentes, no trabalho, pelas nossas emoções, pela nossa vitória em cima de doença. Vamos ter esperança que, de acordo com a vontade do Senhor, nós vamos poder superar todas as coisas, Em Cristo nós podemos superar todas as coisas. Por isso nós começamos cantando esse hino, Jesus Cristo é meu Senhor, dá-me paz ao coração. Livra este pecador das tormentas da aflição. É Jesus meu Redentor, nele a alma se compraz. E bem sei que seu amor me trará celeste paz. Eu gostaria de prestar testemunho dessas coisas, Porque em muitos momentos da minha vida eu pude exercer a fé e a esperança.
E é incrível, realmente, quanto mais fé você tem, seja em você, para executar alguma coisa em Cristo, seja nas pessoas, você começa a agir a favor daquilo. E aí vem os resultados. Eu presto meu testemunho de que essas coisas realmente são reais. E Jesus Cristo realmente se importa. Ele jamais faria tudo o que fez, né? A criação, tudo ao nosso redor, a nosso favor, a nossa casa aqui. Um plano, uma lei maior, profetas, anjos, o Espírito Santo, enfim, todas as coisas, né? Para que a gente pudesse voltar a Deus se Ele não se importasse. Ele está conosco o tempo todo. Vamos estar com Ele também. Em nome de Jesus Cristo, amém.